Às vezes me perguntam como é que a gente encaixa a resiliência reversa enquanto uma competência de antecipação às crises no dia a dia da empresa. E eu queria compartilhar com você um exemplo muito fácil de se compreender o uso dessa competência. Customer Experience. Você já ouviu falar? Experiência do cliente. Tem um conceito super famoso da Disney, né? Do atendimento uau. As pessoas buscam a experiência, a memória, a lembrança. E a gente sabe o quanto isso é importante para a perpetuação do negócio, para que a empresa tenha, né, uma base sólida ali de clientes, enfim. Como é que a gente faz para oferecer uma boa experiência do cliente? Primeiro de tudo, a gente tem que parar de pensar que esse é um papo de empresa rica e grande. Não é verdade? Raramente, pouquíssimas vezes, o seu cliente espera uma solução com firulas luxuosas e caríssimas. Ninguém está esperando isso. A gente precisa ter consciência da estrutura financeira na qual estamos inseridos e, com muita criatividade, oferecer para o cliente aquilo que é possível ser oferecido, mas que atende à expectativa e à necessidade dele. Então aí a gente já está falando do primeiro pilar da resiliência reversa, que é desenvolver a consciência da estrutura financeira. O segundo pilar da resiliência reversa é a inovação. E quando a gente leva isso para o Customer Experience, a gente está falando de sair do plano das ideias, que a gente costuma ouvir muito a empresa falar assim, a gente está pensando no cliente. Tá bom, e a partir desse pensamento você vai fazer o quê? Lá na ponta, né? Quem está executando a tarefa de atender o cliente, conseguiu entender no que você estava pensando? Como é que a gente transforma isso, dar uma tangibilidade para esse pensamento? A partir de inovações. Inovações que não são revolucionárias, não. Inovações incrementais. Um pequeno ajuste num processo, por exemplo, já é percebido pelo cliente como um esforço de agradá-lo, e isso faz toda a diferença. O terceiro pilar da resiliência reversa, e você deve estar aí rindo junto comigo, porque parece que um conceito foi feito com base no outro e não foi, tá? Eu pensei a resiliência reversa e depois estudando muito essa estrutura para oferecer uma boa experiência ao cliente, é que eu fui entendendo que as coisas se encaixavam. Enfim, o terceiro pilar, que é a comunicação, para mim, é o pilar mais interessante, mais rico de todos eles. Como é que a gente faz para se comunicar com o cliente? Primeiro de tudo, a gente precisa ouvir mais, compreender por ele, né, da boca do nosso cliente, o que ele espera, quais são as suas dores, quais são os seus desejos. No processo de comunicação, a gente não pode ficar entregando aquilo que a gente acha que a outra parte quer, precisa, né, ou espera ouvir da gente. Então, nesse processo de comunicação assertivo, pontual, com muito respeito, com muito acolhimento, a gente desenvolve um monte de coisa e capta um monte de coisa do nosso cliente. Por fim, o último pilar para o desenvolvimento da resiliência reversa é a agilidade no processo de tomada de decisão, fundamental lá no Customer Experience. Por quê? Eu já entendi que a experiência do cliente perpassa por múltiplas situações, né? Múltiplas interfaces com a minha empresa, com a minha estrutura. E para cada uma delas eu preciso ter agilidade, atenção para fazer pequenos ajustes, preciso ser flexível, preciso ajustar ali muito rapidamente aquilo que precisa ser de fato ajustado. Então tá aí, os 4 pilares da resiliência reversa: finanças, inovação, comunicação e agilidade, é o FICA, né? Para ficar mais fácil para você lembrar, sendo a base do Customer Experience. Tá tudo relacionado. E ó, uma coisa muito importante: Customer Experience não tem nada a ver
com um bom atendimento lá na ponta. Faz parte o bom atendimento, mas ele, na verdade, é o básico. Ele faz muita falta quando não tem. Quando o atendimento lá na ponta é ruim, não temos mais jeito, né? A experiência do cliente já começou ruim ou já teve essa conotação ruim. Mas quando ele é bom, ele precisa estar envolvido em toda uma estrutura que olha para o cliente de fato como o centro das nossas atividades. Entendeu agora um pouquinho? Como é que é importante desenvolver a resiliência reversa para assim se antecipar às crises decorrentes de qualquer insatisfação do seu cliente? É sobre isso. Vamos continuar conversando por aqui? Me manda uma mensagem se você quiser.